Nesse vídeo vamos fazer uma super análise de várias ações, respondendo comentários que vocês deixam aqui no canal. Então, alguma construtora incorporadora no radar? Vamos falar também sobre Santander, sobre Unipar. Vamos falar também do preço para aportes em Bradesco. Será que esse investidor fez um bom negócio com a compra a 15,87? Vamos falar também sobre a Porto, uma ação fora do radar, mas que pode gerar muito valor para o investidor a longo prazo. Quero responder a respeito das small caps, meu regime de aportes, ordem VAC em ABC, BBSE, BR Partners e Santander. Será que não está muito concentrado no setor financeiro? Vamos falar também sobre Sanepar. Então, investidor perguntando se é um bom momento para realizar pequenos aportes frente a tudo que vem acontecendo com a Sanepar lá no estado do Paraná. Por fim, vamos fazer uma correção a respeito do Grupo Mateus. Então, será que é uma empresa que tem um bom controle operacional? Já visto o furo no balanço? Tudo isso nós vamos olhar com calma para gerar informação de qualidade para vocês. Eu sou Machado, especialista em investimentos. Nesse canal trago para você um conteúdo bem alinhado com o pequeno investidor, para aquele investidor que não tem muito tempo para ficar mergulhando em balanços, mas quer ter informação relevante para tomar suas decisões na hora de comprar ações de qualidade a preços descontados. Tudo isso de forma bem direta ao ponto. Se esse conteúdo te ajudar, me dê aquela força se inscrevendo. Não esqueça de deixar para nós o seu hype. Bora pro vídeo. Começando pelo comentário do professor Bruno Amorim. Machado, nenhuma construtora ou incorporadora? Pessoal, tem duas incorporadoras que eu gosto bastante. Uma delas é a EZTEC, calçada ali no alta renda. A empresa trabalha com margens acima da média do setor e uma empresa com sólido histórico de entrega de resultados ao investidor. Outra empresa também que a gente andou acompanhando muito tempo aqui no canal são as ações da JHSF. Isso porque, além de ser incorporadora, a JHSF vem focando as suas operações também em renda recorrente, né? Então, expandindo ali as suas operações de shoppings, de aeroporto. Temos também o segmento alta renda, tudo isso tem gerado retorno composto muito bom ao acionista. Entretanto, a JHSF é uma ação que andou bastante nos últimos anos. Outro ponto importante é que os últimos resultados foram impactados por uma forte operação de incorporação, né, que não vai mais acontecer nos próximos trimestres. Então, a JHSF me parece uma ação que já andou bastante, né? Eu iria com muita cautela aqui. É uma ótima empresa, quem comprou barato não tem por que vender, afinal de contas, a entrega de resultados continua sólida. Entretanto, para aportes hoje, eu olharia um pouco mais para a EZTEC, que ficou para trás. Entretanto, pessoal, sendo bem sincero, considerando essa Selic elevada por mais tempo, né, nós temos agora a inflação acelerando, o que reduz a nossa margem de corte na Selic. Eu iria com calma no setor de construção e incorporação, tá? Olharia para setores mais perenes e mais defensivos, caso essa Selic fique esticada por mais tempo. Próximo comentário do Emerson, entrando também no Santander. Várias oportunidades surgindo no momento. Bom, eu não sei se seriam tantas oportunidades assim. Nós temos algum desconto sim no preço justo do Santander, entretanto, o banco entregou resultados abaixo das projeções de mercado. E um detalhe muito importante do resultado é que o banco aumentou um pouco a sua inadimplência, mas não aumentou a sua provisão para devedores duvidosos, né? Isso foi visto como um gap pelo mercado. Então, provavelmente no próximo trimestre, nós teremos um aumento acima da média da provisão para devedores duvidosos, já que a qualidade da carteira de crédito vem se deteriorando no curto prazo. O Santander é um banco que dá para ter em carteira. O grande problema aqui é o seu free float, que é extremamente baixo, né? Percebam que o controlador não quer ter muitos sócios. Outro ponto importante é que nos últimos 3 anos, o Grupo Santander fechou capital no México e isso poderia acontecer no Brasil. Pessoal, não é certeza de nada, mas temos tantos bancos bons listados em bolsa, por que você vai alocar em um banco que tem um free float inferior a 10%? Próximo comentário do Ralph. Como faço para conseguir o link ou app desse seu modelo de carteira? Obrigado pela atenção. Pessoal, então aqui nós temos a carteira pública do canal, onde eu faço a gestão pelo site Meus Dividendos, versão gratuita. Então você pode vir aqui e cadastrar manualmente as suas ordens de compra, que ele vai gerar para você aqui a integração da carteira. Entretanto, pessoal, é um site que começou a apresentar erros e inconsistências recentemente. Então ele não traz mais o gráfico representativo da rentabilidade e ele também não lançou alguns proventos, como por exemplo o dividendo de fevereiro da BB Seguridade. E devido a essas inconsistências, eu tenho migrado a gestão da minha carteira pessoal lá para o site Investidor 10, mas eventualmente estou utilizando aqui como forma representativa para alguns vídeos. Próximo comentário do Agostino, análise da Unipar. A Unipar é uma ação que tem crescido muito na carteira de proventos de muitos investidores pelo seu alto payout. Então, mesmo nesse ciclo de retração da soda e do PVC, a empresa tem pagado aqui dividendos muito expressivos, 16% de yield, considerando o que foi pago nos últimos 12 meses. É preciso também considerar que tivemos um payout muito elevado ao final do ano de 2025, que não vai mais se repetir esse ano. E para a análise do valuation de empresas exportadoras de commodity, você olha um pouco mais para a métrica EV/EBITDA. E veja que nós temos um EV/EBITDA aqui um pouco esticado, que sinaliza que com base na sua geração
de lucro operacional, né, o lucro das operações em si, a empresa não estaria tão descontada assim. Avaliando rapidamente os últimos resultados da Unipar, a gente percebe que a empresa está passando por uma fase de retração do ciclo da soda, do cloro e do PVC. E o que nos mostra isso, pessoal, é tanto a retração da sua receita líquida, mas principalmente a retração do seu EBITDA ajustado recorrente, né? O que já exclui eventos não recorrentes. Então veja vocês que nós tivemos uma retração de 31% na comparação com o terceiro TRI de 2025 e uma retração de quase 50% na comparação com o quarto trimestre de 2024. Né? Veja que agora a margem EBITDA ajustada recorrente fica na faixa dos 16%. Então, leve aumento de custos, queda nas receitas, tudo isso vem pressionando bastante o EBITDA da companhia. E percebam que as ações da Unipar são extremamente voláteis, né? Então veja que ela não acompanhou de forma simétrica o movimento do Ibovespa. Isso é natural. É uma empresa que está muito mais alinhada ao ciclo da commodity e também à valorização do dólar do que o nosso mercado interno. Entretanto, é uma empresa que você tem que ser muito mais conservador na hora de comprar. O timing de compra aqui vai importar muito mais do que numa empresa de saneamento ou do setor elétrico. Eu não acho que esse seja um momento tão atrativo para aportes na empresa e, acima de tudo, considerar que o pagamento de proventos extraordinário do ano passado não vai mais se repetir, né? Então, muitas empresas pagaram justamente saindo ali da tributação dos dividendos, então nós deveremos ver uma queda expressiva no payout aqui. Então, é uma empresa que dá para ter em carteira, mas devido à volatilidade, eu seria mais exigente para compras aqui, talvez abaixo de R$50, compras pequenas, para ir aumentando gradualmente a posição. Próximo comentário do Silva, um dos membros da nossa comunidade. Suas explicações me fizeram estudar mais sobre o Bradesco e acabei trazendo para a carteira na última queda, a 15,87. Será que o Silva realmente fez um bom negócio comprando o Bradesco nesses preços? Pessoal, vamos olhar com calma aqui. Bom, fazendo uma projeção conservadora de lucros para esse ano, o Bradescão deve entregar algo bem próximo de 26 bilhões de reais, né? Essa é a minha projeção. Acredito que teremos uma leve expansão de ROI e crescimento de receitas, preservando um lucro nessa faixa. Então isso vai nos dar aqui, pessoal, um lucro por ação de 2,45. Lembrando que o nosso amigo pagou 15,87, ou seja, ele contratou um múltiplo projetado para esse ano de 6 vezes o lucro estimado. Lembrando que essa é a nossa base de projeção, pode variar um pouco para cima ou para baixo, mas eu acredito que ele contratou sim um múltiplo de 6 vezes, o que nos dá um earnings yield de 16,7%, né? Então, o melhor dos mundos, há 2 ou 3 anos atrás, era quando você conseguia comprar uma ótima empresa a um múltiplo projetado de 5 vezes lucro, porque você contrata um earnings yield de 20%. Hoje em dia é bem difícil da gente conseguir fazer isso. Entretanto, um múltiplo de 6 vezes já traz uma taxa de retorno interessante, ou seja, nós temos aqui uma expectativa de IPCA mais 11,7%, né? Então, um prêmio de risco muito superior à renda fixa do período. Além disso, nós estamos trabalhando com lucro de quase 26 bilhões para esse ano. Se o Bradesco continuar fazendo um bom trabalho, expandindo rentabilidade, crescendo receitas e crescendo lucros, provavelmente a rentabilidade contratada desse investidor será muito maior nos próximos anos. Próximo comentário de outro membro do canal, lembrando que esses aqui já estão há mais de 6 meses com a gente. Muito obrigado pela força, pelo apoio à nossa comunidade. Também estou de olho na Porto Seguro, suplicando uma brecha para os deuses da volatilidade. Pessoal, a Porto é uma ação que quando ela cai muito, quando o mercado bate demais, você tem que trazer uma posição grande para a carteira. Por quê? Aqui nós temos um alto padrão de qualidade para investimento a longo prazo, né? Primeiro, pelo seu retorno composto histórico. Então, a empresa tem uma taxa de crescimento das receitas de 10% ao ano há mais de 10 anos. Uma taxa de crescimento composto dos seus lucros de 13% ao ano por mais de 10 anos, né? E vejam como ela vai preservando e aumentando a sua rentabilidade, agora em quase 23%, com base no ano de 2025, né? Então, a empresa ela não joga para perder. Outro ponto interessante é que a empresa prosperou muito atuando em um segmento difícil, que é o segmento do seguro automotivo. E agora ela começou a migrar para setores mais atrativos, né? Seguro vida, prestamista, residencial, além da Porto Bank. Ou seja, essa rentabilidade aqui ela tem tudo para crescer no médio para longo prazo, né? Empresa com alto padrão de qualidade, atua ali no balcão de negócios do Itaú, então é uma empresa que você vai querer ter em carteira para longo prazo, né? Vem expandindo e diversificando as suas operações. Agora percebam que apesar da entrega de lucros acima da média em 2025, é uma ação que não acompanhou tanto todo esse movimento do Ibovespa. Ela está muito mais de lado, né? Então a empresa ficou travada aqui na faixa dos R$ 49,00. Então se nós tivermos aí um estresse maior no cenário macro, principalmente considerando a proximidade da corrida eleitoral, que tende a gerar uma turbulência maior no índice, e pode acabar abrindo janelas de oportunidade
para aportes em Porto. Lembrando que é uma ação que ficou muito lateralizada esse ano, apesar dos lucros terem apresentado crescimento, né? Então poderemos ter uma pequena distorção aqui. Vejam que historicamente, pelos seus padrões de qualidade, o mercado costuma pagar um múltiplo de 10,3 vezes e hoje você tem a Porto negociada a 9,5 vezes, praticamente 9 vezes o lucro estimado para esse ano. Eu gostaria de um desconto um pouco maior aqui, tá, pessoal? O múltiplo atrativo para compra seria um múltiplo aqui de 8 vezes, para você fazer aportes mais pesados. Sem dúvida é uma ação que segue muito no meu radar e caso ela caísse aqui para a faixa dos R$42, R$43, não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer eu penso sim em trazer uma posição de 1.000 a 1.500 ações, né? Então muitas vezes vocês me veem aqui sem aportar em nenhuma ação durante vários meses, só recompondo caixa, mas quando o mercado der oportunidade de comprar uma empresa com alto grau de qualidade, eu pretendo fazer compras realmente pesadas, para que o yield on cost e até mesmo a minha taxa de retorno na compra, ela impactar de forma substancial o meu patrimônio total, né? Eu sempre investi assim nos últimos 6 anos e fiz bons negócios com Celesc, Itaúsa, Bradesco, BR Partners e pretendo continuar também com esse perfil de investidor para os próximos anos. Antes de prosseguirmos, gostaria de falar para vocês que nós iniciamos o nosso serviço de consultoria de investimentos, né? Talvez uma das consultorias mais baratas do mercado, afinal de contas, nós estamos começando agora. A nossa consultoria consiste em entender a sua situação financeira, a estrutura da sua carteira e trazer para você uma proposta de alocação mais otimizada, de acordo com o seu perfil de risco, seus objetivos de médio a longo prazo. Recentemente fiz essa consultoria com um dos membros do canal e a gente montou uma nova estrutura para a carteira dele, que ele vai aos poucos balanceando. Então vai buscar um objetivo mais otimizado aqui, né? De reduzir um pouco os fundos imobiliários, alocar um pouco mais em ações, buscando uma taxa de retorno adicional. E na carteira de ações nós também sugerimos algumas mudanças, né? Algumas trocas importantes para ele contratar qualidade maior e taxa de retorno melhor já no médio prazo. Se você tiver interesse em contratar a nossa consultoria, eu vou deixar para você o link na descrição desse vídeo. E ao clicar você vai para uma fila de espera. E aqui eu peço um pouco de paciência, afinal de contas, dependendo da demanda, a gente pode demorar um pouco para entrar em contato. Eu preciso entender com calma, de forma detalhada, a situação econômica e financeira do investidor para entregar uma proposta bem de acordo com o seu perfil e, acima de tudo, com seus objetivos de longo prazo. Se fizer sentido, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. Próximo comentário do Ronaldo Carmo. Machado, meus parabéns pelos vídeos. Aprendo bastante aqui com você. O que acha da Sanepar e o que dizer dela para os próximos meses? Estou aportando aos poucos. Vamos lá. A Sanepar é uma empresa que, apesar de não pagar muitos dividendos, ela engana bastante o investidor. Por quê? Às vezes você vai achar que não tem uma taxa de retorno legal porque os dividendos são baixos. Mas quando você pega o retorno composto da Sanepar, ela dá um banho em mais de 80% das ações listadas em bolsa. E um grande segredo, pessoal, está exatamente aqui, ó, no VPA da ação. Então, o patrimônio que fica na Sanepar, que ela não distribui na forma de proventos, ele é bem investido para gerar crescimento de receitas e lucros a longo prazo. Isso vai gerando um retorno composto no valor patrimonial de cada ação. Então, a ação passa a valer mais, afinal de contas, nós temos um patrimônio maior que é bem gerido. Então você ganha um pouco menos em dividendos, mas você ganha um pouco mais em valorização patrimonial. E o combo dos dois vai gerar uma taxa de retorno muito boa. Então é uma empresa que entra sim em qualquer carteira previdenciária. Agora tem que ter um pouco de cuidado que nos últimos resultados a Sanepar ela vem aumentando os seus custos e despesas operacionais que vem impactando diretamente a sua margem EBITDA, né? Então veja como a margem EBITDA vem se reduzindo nos últimos anos, fruto dos novos investimentos. Outros pontos a considerar é que hoje nós temos uma crise hídrica no estado do Paraná e por fim a questão dos precatórios que vão ser utilizados para desconto na conta do usuário final, que é na verdade uma destruição de valor para o acionista e para o investidor. Mas é por isso que o mercado começou a bater bastante na cotação nos últimos dias, né? Pois vejam que a Sanepar vem derretendo 10% no último mês, já cotada a 7,88. E fazendo aqui um valuation projetivo bem pé no chão, a gente espera um lucro normalizado de 1,6 bilhões para 2026, que nos dá um múltiplo PL projetado de 7,3 vezes com base na cotação de hoje, né, de 7,88. Eu não acho que seja um desconto tão bom para uma empresa que vai começar a ter um custo operacional um pouco maior, receitas vão crescer um pouco mais lentas agora e você está contratando um yield de apenas 4%. Se você está fazendo aportes pequenos, eu acho que abaixo de 7,50 dá para você comprar devagar, né? Para aportes maiores, mais pesados ou para abrir posição no ativo, um preço interessante seria abaixo de R$ 7,00, para você contratar pelo menos o múltiplo histórico com o qual a Sanepar é negociada, né? Então veja que historicamente ela costuma ser negociada a um múltiplo de 6,5 vezes, então comprando nessa faixa de R$ 7,00 você estaria dentro das médias históricas da empresa. Próximo comentário do Gustavinho, ele sempre deixa comentários desse feitio aqui, né? Tá tudo caro para o Machado nunca aporta em ações.
Bom, pessoal, é porque vai um pouco do perfil do investidor, né? Eu estou vendo de um mercado muito amassado, construir grandes posições ali em 2022, 2023, que sigo carregando até hoje. Agora, com o Ibovespa esbarrando em topo histórico, eu não estou olhando nem tanto para o macro, mas estou fazendo uma avaliação individual das empresas. Então, posso falar com vocês que, com base nos múltiplos históricos, temos poucas empresas com bom desconto para aportes maiores. Então, eu venho me precavendo e aumentando um pouco o meu posicionamento em caixa, né? Inclusive, essa é uma orientação que eu tenho dado aqui no nosso grupo fechado do WhatsApp. Então, quem assina o canal ali acima de R$ 7,99 tem acesso a esse grupo fechado, onde eu faço o acompanhamento diário, tanto do mercado quanto de ações interessantes para aportes. E principalmente com o pessoal mais velho, né, acima dos 50 anos, que já está bem próximo da aposentadoria, esse pessoal não pode errar. Como eles têm uma janela de carrego um pouco menor, a única forma deles compensarem esse tempo é ter certeza que estão comprando barato e contratando uma taxa de retorno acima da média. Então, para esse pessoal, eu sou ainda mais conservador, tem que ter uma posição maior em caixa, para quando as oportunidades surgirem, e eventualmente elas vão surgir, eles conseguirem fazer aportes pesados, trazendo uma taxa de retorno adequada para sua carteira. Toda essa preocupação eu tenho, porque eu sei que esse pessoal confia bastante no nosso trabalho e quero entregar um trabalho de qualidade aqui. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, basta clicar em Seja Membro e Upside Pro. Pessoal, recentemente o YouTube tem dado desconto de 100% no primeiro mês de assinatura para alguns inscritos aqui do canal, né? Então aproveite para experimentar durante o mês. Se não gostar, pode cancelar a um custo zero, mas eu tenho certeza que você vai querer ficar. Existe uma alta taxa de retenção no nosso grupo, porque o conteúdo entregue é de alto nível de qualidade. Por fim, respondendo a pergunta do Gustavinho, se tivesse R$100 mil hoje, quais empresas comprar? Pessoal, eu entraria com metade desse recurso aqui num caixa, num Tesouro Selic de liquidez imediata ou no ETF de renda fixa como o LFTB11, que não vai me punir tanto na tributação quando eu for resgatar. E os outros 50% eu direcionaria para algumas ações que estão descontadas ainda. Em especial, BB Seguridade, olharia para Bradesco caso ele perdesse o piso dos R$16 e deixaria também uma pequena reserva olhando para o setor industrial ou de utility, caso uma das empresas que a gente acompanha apresentasse uma janela de oportunidade. Próximo comentário do Marshall Borges. Hoje entrou uma ordem VAC, válida até cancelar, de Banco ABC e BB Seguridade. E tem mais VAC em BR Partners e SAMB, aguardando a volatilidade. Pessoal, são 4 ações muito boas, dá para ter as 4 em carteira, mas eu seria um pouco mais criterioso aqui. Como falei com vocês, né, setor financeiro ainda tem algum desconto. É muito difícil hoje a gente não ficar comprado em setor financeiro. Afinal de contas, apesar de toda essa alta, nós temos bons bancos entregando crescimento expressivo de lucros, como é o caso do Banco ABC e do Banco Bradesco, que ainda tem algum desconto, né? E o BR Partners é uma ação que segue muito na minha mira também. Então eu ficaria apenas com as 3 primeiras aqui e deixaria o Santander para não ficar tão concentrado também no setor financeiro. Próxima pergunta do Eduardo Lima. Ótimo vídeo, Machado, como sempre. Small caps muito boas para estudar. Acrescentaria a Home 3? Você deixou seu caixa aonde? No Tesouro Selic? Bom, 2 small caps boas para estudar. Primeira delas, BR Partners, como vocês sabem, é uma ação que vai sofrer um pouco em 2026, mas ela tem o poder de catalisar o ciclo de inversão monetária, né? Então os cortes da Selic vão impulsionar muitas receitas desse banco. Você vai comprar, é lógico, antes que isso de fato aconteça. Quando o banco for um pouco mais punido pelo mercado, você compra posições pesadas e espera, porque o mercado vai virar em algum momento e esse banco tem um alto nível de qualidade para catalisar esse movimento. Segundo small cap para você estudar é a Shoes, uma empresa mais conectada à produção industrial interna. É uma empresa que também vem sofrendo um pouco no curto prazo, mas ela tem um padrão operacional de primeira linha, ela entrega produtos inovadores ao mercado, consegue capturar novas receitas e a diversificação de receitas promovida esse ano já deve começar a impactar os resultados do ano que vem. Outro ponto importante é que é uma empresa que reage muito forte também quando nós temos um ciclo de alívio monetário, né? Então ela sofre um pouquinho ali na crise, mas na retomada de mercado ela tem aquele boom de receita, uma empresa de apenas 5 bilhões de reais, com um bom padrão qualitativo para investimento a longo prazo. Por fim, a última pergunta, onde eu deixo o meu caixa? Pessoal, recentemente tenho dividido meu caixa em 2 ativos, Tesouro Selic e também LFTB11. Por quê? O LFTB11 é da onde eu vou tirar no curto prazo. Alguma ação que está no meu radar, com bom padrão de qualidade, acabe caindo aí 10, 15, 20%, abrindo uma boa margem de segurança, vou pegar uma parte substancial desse caixa para entrar numa posição pesada nesse ativo. Vou tirar do LFTB11 porque ele me tributa menos no curto prazo, né? Então incidência de apenas 15% de imposto de renda. E vou deixar a ponta mais segura, que é o Tesouro Selic, mais para o longo prazo, para não ser tão tributado, né? E vou sempre manter essa estrutura, tá, pessoal? Ter um caixa aí de pelo menos 20% da carteira em mercado altista me fez ter acesso a ótimas oportunidades no passado e eu acho muito interessante aquele investidor mais paciente que trabalha com essa
mobilidade também. Por fim, um comentário do Gabriel Diniz, e a gente tem que fazer também aqui uma retratação, né? Pô, Machado, Grupo Mateus, bom controle operacional, justamente a empresa que perdeu mais de 1 bi em estoques da noite para o dia. Brincadeira, hein? Realmente, pessoal, aqui soou um pouco mal, né? Mas por que eu falei que o controle operacional é bom? Olhando principalmente para o controle de custos e despesas operacionais, né? Então, um ponto muito importante que chama atenção no Grupo Mateus, assim como me chamou atenção no passado na análise da Unifique, é o crescimento agressivo com preservação de margens. Então a empresa consegue crescer sem sofrer muito, né? E pegando aqui a análise do Grupo Mateus, é uma empresa que cresceu muito sem contratar dívida demais, até porque a alavancagem permanece em 0,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E quando a gente olha para os múltiplos, nós temos um preço-lucro aqui de 5,4 vezes e um EV/EBITDA inferior a 4 vezes, né? Então olhando aqui a média de múltiplos históricos da empresa, me parece extremamente descontada, considerando que é uma empresa que segue crescendo seus lucros. Né? Claro, tivemos aquele furo no balanço, até por causa disso o mercado vem batendo bastante na cotação, mas, obviamente, né, no momento de crise, no momento de incerteza, é onde surgem as melhores oportunidades. Tenho acompanhado de perto que o Grupo Mateus não tem tanta vontade de colocar dinheiro agora, mas se o mercado continuar penalizando demais a ação, talvez eu vou abrir aqui uma posição, né? Eu quero olhar primeiro o resultado do primeiro trimestre, ver se a empresa segue preservando margens, crescendo receita, e aí vou decidir se vou comprar ou não. Lembrando que esse tipo de informação eu trago de forma prioritária para membros aqui da nossa comunidade. Pessoal, análise 100% direto ao ponto, de forma muito racional, abordando fatores que são pilares da análise fundamentalista, tudo isso de forma descomplicada para você. Se esse vídeo teve algum valor para o seu estudo, para suas informações, me dá aquela força, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário e não esqueça também de deixar para nós o seu hype. É uma forma de me ajudar a ganhar visibilidade nessa plataforma. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.